Então, vamos lá, galera. Continuando falando das funções, tá? A gente acabou de trabalhar um exemplo ali que trabalhava um valor fixo e um valor variante. Nesse valor fixo e nesse valor variante, eu dei exemplo para vocês um taxista. Vou citar outros exemplos que pode aparecer um valor fixo e um variante. Por exemplo, um pedreiro. Digamos, sabe aquela sala que eu falei para vocês, que eu quero colocar piso, porque é uma sala comercial? Quando eu vou colocar o piso, eu vou ter dois gastos. Eu vou ter a compra do piso e o valor que eu vou pagar para o pedreiro. Eu vou ter um valor fixo e um valor variante. Digamos que o pedreiro vai me cobrar R$ 500 para colocar o piso na sala. É um valor fixo. Ele vai cobrar R$ 500 para fazer o serviço. Agora, o variante é quanto eu vou gastar de piso. Por que quanto que eu vou gastar de piso? Se a sala tiver 20 metros quadrados, eu vou fazer o valor do piso vezes 20 metros quadrados. Se a sala tiver 50 metros quadrados, eu vou fazer o valor do piso vezes 50 metros quadrados. Pronto, já peguei mais uma situação de valor fixo e valor variante. Digamos que o piso custe R$10,50. A minha função seria f de x, que é igual a R$10,50 vezes x mais R$ 500. Ó, o A é R$10,50, que é o valor do piso, que eu consigo definir. O B é R$ 500, que é o gasto que eu vou ter com o pedreiro. E o valor do X é quantos metros de piso eu preciso comprar. Essa ideia de quem é o A, o B e o C é fundamental para entender função. Então, vamos voltar. O B é um valor fixo, nunca vai sofrer variação. O A, ele tem valor, mas ele varia de acordo com o X. E o X é a grandeza que pode variar em qualquer valor. Então, ó, novo exemplo que eu dei para vocês. O valor do piso é o A, R$10,50. Os metros quadrados do piso é o X, porque vai depender do tamanho da sala. E R$500 é o valor gasto por pedreiro. Outro exemplo de valor fixo e valor variante. Minha máquina de lavar estragou. Eu vou chamar um técnico para arrumar minha máquina de lavar. O técnico vai me cobrar a visita. Todo mundo que já pediu para arrumar algum produto em casa sabe como é que é. Aí ele vai cobrar R$25 para vir aqui fazer um orçamento. Certo? E para ele arrumar a máquina, ele cobra R$10 por horas trabalhadas. Então, eu já estou pagando R$25 para ele vir ver o orçamento. E se eu pedir para ele arrumar a máquina aqui, a cada hora que ele trabalhar, ele vai me cobrar R$10. Então, vamos lá. O A é o R$10. O X é as horas de trabalho. Olha bem, o A e o B têm um número. O X nunca tem. O X é uma grandeza. O A é R$10. O X são quantas horas ele vai trabalhar. E o B é a taxa da visita, que é R$25. Eu dei, por exemplo, 3 exemplos aí para vocês de valor fixo e valor variante. Conseguiram compreender essa situação A, X e B? Claro, né, galera? Quando vocês forem praticar, quando vocês forem ler um problema, forem exercitar, sempre se torna mais difícil do que a professora está falando. Mas quando você lê o problema, você tem que pensar assim, ó, na hora que lê. Primeira pergunta, tem valor fixo? Tem valor que não se altera? Tem, então ele é o B. Tem valor que varia? Tem, então ele é o A. Quem é o X? O X é aquele valor que eu vou determinar. Quantos quilômetros eu vou andar, quantos quilos de pão eu vou comprar, quantas horas de trabalho ele vai fazer, qual o tamanho da sala. Estou dando um exemplo. Quantos quilômetros eu vou percorrer de bicicleta? Esse é o X. Professora, e o Y? Só vai se preocupar com o Y quando tu for responder a tua pergunta. Porque o Y é o resultado da tua conta. Vamos abrir uma tela branca aqui agora, para a gente conversar sobre o outro tipo de equação que pode acontecer. Tá? Por quê? Ô, professora, Pode falar? então, exemplo, no caso do pedreiro, independente de quantos metros você vai comprar e quanto ele vai trabalhar, tipo,
tirando o cansaço, tirando o tempo, ele vai ganhar R$ 500 independente de tudo isso? Vamos lá então. Ele vai ganhar R$ 500 porque eu contratei um serviço fechado, que era pavimentar a minha sala comercial. Aí ele disse, não, para mim botar o piso nessa sala, eu vou te cobrar R$ 500. Porém, os pedreiros, eles trabalham de duas maneiras. Ou por empreitada. Empreitada é o serviço fechado. No meu caso, foi empreitada. Eu pedi para ele assim, ó, quanto vai cobrar para colocar o piso nesta sala? Um valor fixo. Mas existem pedreiros que trabalham por dias. Em vez de eles empreitarem a obra, eles trabalham por dias. Tá? Na minha situação, eu dei um valor fechado. Mas o pedreiro também pode ter um valor aberto. Eu vou construir uma casa. Ou ele empreita a casa, ele se dá um valor fixo para fazer a casa inteira, ou ele diz para ti assim, ó, eu vou cobrar para fazer essa casa aí R$ 100 por dia. Aí já é outro tipo de função. Se é R$ 100 por dia, eu vou ter o A valendo 100 e o X é os dias. Se ele trabalhar 10 dias, ele ganha R$ 1.000. Se ele trabalhar 30 dias, ele ganhou R$ 3.000. Tá entendendo? Então, depende de como tu fixa esse valor com o pedreiro. No meu caso, eu trabalhei o empreitado, eu trabalhei em forma fixa, tá? Deu para entender, Beatriz, a diferença ali? Uhum. Tá? É que como eu citei lá na primeira reunião, eu falei que eu poderia fazer, eu queria pavimentar uma sala. Eu falei, ó, vamos imaginar essa ideia de sala, tá? Vamos só imaginar essa ideia de sala para tu ver. Vamos supor que eu tenho duas ideias. Eu, professora Sandra, tenho essa sala para pavimentar, tá? E vamos pegar lá uma outra professora, então. E a professora Regina tem essa sala para pavimentar. Salas iguais ou diferentes? Aparentemente, elas são diferentes. Uma quadrada, uma retangular. Pode acontecer dessas duas salas terem a mesma metragem, mas eu não vou fazer isso. A minha sala tem 4 metros. A minha sala tem 4 metros. Como ela é um quadrado, automaticamente ela vai ter 4 metros de largura e 4 metros de comprimento. Certo? Esta sala que é um retângulo, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou colocar que ela tem 8 metros. E aqui do lado eu vou colocar que ela tem 3 metros. Se tu quer pavimentar essa sala aqui, a primeira coisa que tu vai ter que fazer para pavimentar essa sala, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é comprar o piso. Opa. Comprar o piso. Como é que a gente faz para comprar piso? A gente calcula a metragem quadrada da sala. Essa sala aqui, a metragem quadrada, é 4 vezes 4, que dá 16. Então, a área dessa sala é 16 metros quadrados. Certo? Nessa sala aqui, a área dessa sala, vamos botar aqui a área dessa sala, seria 8 vezes 3, 24. Então, aqui tem 24 metros quadrados. Opa, dá licença. A área dessa sala aqui... Desculpa, gente. A área dessa sala aqui tem 24 metros quadrados. Beatriz, só para a gente deixar bem clara a tua questão. Óbvio que se um pedreiro for fazer essa sala e for fazer essa sala, possivelmente ele vai cobrar preços diferentes. Por quê? Essa sala é menor do que essa. Tá? Então, ele poderia cobrar por dias ou valor fixo. Eu falei que ele ia cobrar um valor fixo, R$ 500. O que vai variar aqui? O que vai acontecer aqui? Na verdade, o que vai mudar? Digamos que ele cobre R$ 500 para fazer essa sala e R$ 500 para fazer essa sala. Qual sala vai ser mais cara? A verde? A verde. Por quê? Porque o que vai variar aqui é
O piso. Por que é o piso? Quanto mais metros de piso, mais eu vou gastar na compra. Vamos fazer a função dessa rosa aqui, ó. A função, digamos que o pedreiro cobre R$500 as duas salas, cada uma R$500. A função dessa rosa, f de x é igual a 16, que é a metragem da sala, x, que é o preço do piso, mais R$500. E qual a função dessa verde aqui? F. Isso. Quer falar, não? F da x Isso. Igual. o 24 igual a 24x mais 500. Tá aí. Tá aí a situação. Olhem bem o A e o B. O B é o valor fixo, R$500. E o A mudou, porque aqui o tamanho da sala é 16 e aqui o tamanho da sala é 24. Mas o X é o variante. Por quê? Eu posso comprar um piso comercial que custa R$5,50. Eu posso comprar um piso melhorzinho que custa R$10,50. Eu posso comprar um porcelanato que de repente custa R$50 o metro. Eu vou comprar o piso que eu quiser. Mas dependendo do piso que eu comprar, ele vai ser uma peça mais cara ou uma peça mais barata. Então, o que vai variar aqui, ó, é o preço do piso. É aqui que vai variar, tá? A conta que eu vou pagar depende do preço desse piso. O que vocês têm que entender em função, tá? É essa situação aí. Que o X, ele é um termo totalmente independente. Ele pode ser qualquer valor, qualquer valor. Então, como ele pode ser qualquer valor, o resultado final vai depender da escolha que eu fizer. Entenderam? Ali a situação. Eu fiz as duas situações do mesmo jeito para vocês perceberem o seguinte. Claro que o pedreiro não ia cobrar essa sala e essa sala no mesmo valor. Porque são salas de tamanhos diferentes. Mas eu fiz o mesmo valor só para vocês terem essa situação aqui, ó. Que esse valor fixo, ele não muda. O que define aqui é o valor do piso. Tá? Claro, daí eu posso colocar, o piso custa R$10. 16 vezes 10 dá 160, mais R$500, 660. 24 vezes 10 dá 240, mais R$500, 740. Lógico que essa sala vai ser mais cara porque o tamanho dela é maior. Joia? Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar para vocês o outro tipo de função que a gente estava conversando. Tá? Então, nós estávamos conversando sobre uma função onde, por exemplo, eu tinha assim, ó, f de x, que é igual a x. Vamos mostrar a outra situação problema, tá? Nessa situação problema aqui, percebam que não tem o b. Por quê? Porque não tem valor fixo. Em que situações eu trabalho sem o valor fixo? Então, vamos lá. O peso do pão não é valor fixo. O gasto de luz, o gasto de água não tem valor fixo. De repente, os quilômetros percorridos por dia não tem valor fixo. Eu posso dizer assim, ó, uma ideia, né? Perco 20 calorias a cada 1 hora que eu caminho. Pronto, só falei quanto que eu perco a cada 1 hora. Se eu caminhar 2 horas, eu perco 40 calorias. Se eu caminhar 3 horas, eu perco 60 calorias. A compra de um produto igual, por exemplo, vou comprar Coca-Cola. Uma Coca-Cola é um preço, das Coca-Cola é outro preço, das Coca-Cola é outro preço. Não tem valor fixo. Agora, presta atenção. Vamos botar um valor fixo aí. Todo dia eu vou na padaria comprar pão e trago um leite de pacote. Todos os dias que eu for na padaria, eu compro pão e trago um leite de pacote. Como o pão é cobrado em quilogramas, ele pode variar o valor por dia, porque a massa do pão muda de um dia para o outro.
Mas se todo dia eu trago um leite de pacote, daí eu já tenho um valor fixo. O valor fixo seria o valor do leite de pacote. Eu não sei quanto é que é, mas tudo bem. Só estou dando um exemplo. Então, eu criei uma situação para você, problema para vocês lá na outra situação. Então, eu posso criar aqui também uma situação, problema para vocês. Vou inventar, tá? Vou inventar, por exemplo. Vamos fazer da água que a gente estava fazendo antes. Então, vamos botar assim, ó. O metro cúbico de água custa... eu não sei quanto custa, porque eu não tenho uma fatura de luz aqui, mas vou inventar, tá? Custa... Vamos botar um valor aqui... R$10,50. Pronto. Paulo gastou esse mês em sua residência, opa, 18 metros cúbicos de água. Determine o valor a ser pago em sua conta de água. E aí? Que equação seria essa? Linear? Uma equação linear. Mas como que eu montaria essa equação? Eu teria aqui, então, a função f de x, que é igual... A 10,50x. Como? 10,50x. 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 Uau. O valor do A é 10,50, mas esse 10,50 depende da quantidade de água que eu vou gastar. No caso de Paulo gastou 18 litros de água. 18 metros cúbicos de água, desculpa. Então, eu vou ter que fazer 10,50 vezes 18. E o valor gasto por Paulo automaticamente foi... Vamos calcular o valor gasto por Paulo. Vamos lá. Alguém já calculou? Não, né? Não estão mais rápido que eu, né? Onde estão? 10,50 vezes 18. R$189. É o valor gasto por ele. Aí aqui eu tenho uma função onde não aparece um valor fixo. Apenas um valor que varia. E o valor Y é R$189. Ô, prof, Oi? o nome dessa equação seria equação linear, né? O nome dessa equação é equação linear, isso. E a outra, qual que é o nome? Afim. Ah, tá, obrigada. Não vai aparecer lá na apostila esses dois nomes ainda, tá? Esses dois nomes vão aparecer na próxima apostila. Mas eu já estou mostrando para vocês, as duas são funções do primeiro grau, mas como uma tem um valor fixo e outra não, elas acabam recebendo nomes diferentes, tá? Depois a Pro já dá uma especificada por que isso acontece. Quando a gente trabalha com gráfico, a gente vê bem essa diferença, tá? Mas seria isso daí, ok? Vou fazer um exemplo aqui para vocês agora desse problema. Uma situação que pode acontecer nesse e nos outros problemas. Presta atenção. No próximo mês... Eita, professora Sérgio. No próximo mês, Paulo pagou R$315. R$315. No próximo mês, Paulo pagou R$315 de gasto mensal de água. A minha pergunta agora vai ser:
quantos metros cúbicos ele usou no mês. Perceberam que agora eu fiz o contrário? O que eu fiz agora? Você deu o valor final. Eu dei o valor final. Eu dei o valor Uhum. final. Como eu dei o valor final, significa, Beatriz, que esse valor aqui, ó, que eu dei para vocês, que é o valor final, nada mais é do que o valor do meu Y. Eu dei a resposta. E eu quero saber quanto que eu gastei para chegar nesse resultado. Prova real. Eu tenho uma função que está aqui em cima, ó. F de x é igual a 10,50 vezes x. Eu dei o valor do x, eu dei o valor do f de x. Agora tu deu o valor do f do x. Agora eu dei o valor do f de x. Então, na verdade, eu só vou escrever de uma forma que eu gosto mais. Quer dizer que se 10,50 eu pago por metros cúbicos, que eu não sei quantos foram, mas que o meu resultado final foi 315, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 315 e dividir por 10,50. Claro que vocês vão fazer em forma de fração, né? Então, se eu dividir 315 por 10,50, o meu gasto cúbicos de água no mês foi 30 metros cúbicos. Então, eu posso, na função, fazer o reverso. Em vez de eu dar o valor do x, eu posso dar o valor do y. E quando eu der o valor do y, vocês vão fazer a prova real. Ou seja, em vez de substituir no x, se eu der o resultado, vocês vão substituir no f de x. E fazer letra para um lado, número para o outro, e encontrar o valor do x. Cai, printa para mim essa tela, fazendo favor, que eu vou apagar. Então, essa seria uma situação onde eu vou trabalhar com um valor fixo. Então, assim, ó. Printou, obrigado, Léo. Depois manda para mim. Então, assim, ó, galera. Essas situações de função, vocês vão ver que vocês trabalham até dentro de matemática. São situações, problemas. Só que vocês não resolviam dessa forma. Vocês resolviam com contas armadas. O que vocês vão ter que fazer, porque vocês não vão conseguir fazer 10, 50 vezes 18 de cabeça. Lá no rascunho vocês vão fazer a conta armada. Aqui você representa na forma de uma função. Isso aqui é um problema que você resolveria tranquilamente. Assim como o problema do pedreiro, assim como aquele problema que a professora Sandra deu anteriormente do taxista. Todos os problemas que vocês resolvem, desde o 4º, 5º ano, 6º, 7º, 8º, são problemas que representam funções. Só que vocês não montavam em forma de função. Vocês montavam a operação matemática. O que a gente está fazendo? Transformando esse conhecimento que vocês já trazem com vocês numa situação de problema. Então, olha só o que acontece. Dentro dessa situação de problema, dentro dessa situação de função, vocês sempre têm que estar preocupados com duas situações. Um valor fixo e um valor dominante. Eu vou pegar aqui para vocês uma situação, deixa eu interromper esse compartilhamento, vou abrir outro, uma situação que eu já tenho pronta para jogar no grupo de vocês. Lá na situação que eu tenho pronta para jogar no grupo de vocês, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir uma situação, um problema que eu salvei para mostrar para vocês essa ideia. Mas como eu sou muito louca, né? Eu depois cheguei e montei a ideia que eu queria, né? Fui lá e trabalhei o que eu queria trabalhar com vocês. Ó, por exemplo, nessa situação que eu vou jogar para vocês depois lá no grupo, tá? Salvei um problema lá. Na produção de peças de uma fábrica tem um custo fixo de R$200, mais um custo variável de R$1,20 por peça produzida. Qual o custo de eu produzir 1000 peças? Olha o que aconteceu. O que eles colocaram como lei de formação da função? Lei de formação da função é a minha equação.
Visivelmente, eu consigo enxergar aqui o que eu identifico para vocês como valor de A e como valor de B. Ó, custo fixo, R$200. É o valor de B. Agora, custo variável, ou seja, ele varia de acordo com a quantidade de peça produzida, 1,20. Será que não é? Por que ele vai gastar um custo fixo de R$200 nessa situação? De repente, esse custo fixo de R$200 está contando aqui, de repente, o gasto de luz. Porque se ele está produzindo se é uma fábrica, ele tem máquinas funcionando, então esse custo ele vai ter sempre. 1,20 por peça produzida. Óbvio, quanto mais peça produzida, mais matéria-prima. Então, ele já fez um custo por cada peça. Se ele produzir 10 mil peças, ele vai gastar muito mais do que se ele produzir 1.000 peças. Então, o custo fixo aqui representa o valor do B e o custo variável representa o valor do A. Quem seria o valor do X? O que é o X? O X nada mais é do que... Opa! O X é a quantidade de peças. Eu posso fazer uma peça, posso fazer 100 peças, posso fazer 1.000 peças, posso fazer 500 peças. O X é a minha quantidade de peças. E aqui embaixo eles montaram a lei da função. Ó. O Y, que é o meu gasto, depende de quem? 1,20 de peça por peça produzida, mais R$200 do valor fixo. Como ele queria fazer 10 mil peças, então a gente tem que fazer 10 mil vezes 1,20 mais R$200. Vamos ver essa situação aqui na próxima tela. Deixa eu abrir a próxima tela aqui para vocês. Olha lá. Custo para produzir 1.000 peças. Então, então o que ele fez? Deixa eu fixar. Olha lá o que ele fez. 1,20 vezes 10 mil peças, que dá 12 mil reais. Mais R$200 do valor fixo, ele gastou 12.200. Então, para produzir 10 mil peças, eu gasto 12.200. Agora, a segunda pergunta foi invertida. Ó. Quantas peças eu posso fazer se eu tiver 20 mil reais? Eu tenho 20 mil reais para gastar. Quantas peças eu posso fazer? Aí foi igual aquela situação que a prof montou lá para vocês. Ó. Olha lá. Se eu tenho 20 mil reais, se eu tenho 20 mil reais, se eu tenho 20 mil reais para gastar, eu quero saber o número de peças, que é o X, eu pego a função e igualo ao resultado que eu quero chegar, que é o gasto de 20 mil. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um valor fixo, diferente daquela que a prof criou na tela. Letra para um lado, número para o outro. O 200 que é positivo vem para cá negativo, subtrai de 20 mil dá 19.800. E isso aqui eu divido pelo valor, eu tirei o valor fixo primeiro, e o que sobrou eu trabalho pela divisão de valor de cada peça. Eu consigo produzir 16.500 peças. Então, assim, ó, galera, dentro de função, posso ficar a manhã toda aqui falando. Cada situação, problema, é uma situação diferente. Agora eu tenho que ter em mente, vamos botar assim, 4 perguntas quando eu leio um problema. Primeira pergunta, quais grandezas eu estou trabalhando? Porque se eu souber quais grandezas eu estou trabalhando, eu vou estar definindo o X e o Y. Vamos pegar esse último problema, grandezas que eu estou trabalhando. Quantidade de peças que eu quero produzir e o gasto produzido. Quantidade de peças é o X, porque eu produzo quantas peças eu quero. E o dinheiro gasto para produzir essas peças é o Y, porque ele depende da quantidade de peças. Pronto, defini as 2 grandezas. Ah, vamos voltar lá atrás. Bom, lá atrás, no primeiro problema, era quantos quilômetros e quanto que eu vou pagar pela corrida.
No outro problema eu trabalhei quantos metros cúbicos que eu vou gastar de água e quanto que eu vou pagar por esses metros cúbicos. Ó, primeira situação, quem são as grandezas? Segunda situação, quem é o A e quem é o B. Se tem o B. Nesse caso, o valor fixo que era o B era 200 e o A era 1,20 gasto por peça. Lá no primeiro caso, o valor fixo que a gente tinha era R$15, que era a taxa de manutenção, e 1,50 por corrida. No exemplo que nós trabalhamos do consumo de água, não tinha o B, eu só tinha o consumo de água. Era R$10,50 por metros cúbicos. Então, segunda situação, saber quem é o A e saber quem é o B. Terceira situação bem importante, eu tenho que saber se o problema me deu o X ou o Y. Ele me deu a variação ou o resultado final. Se ele me der a variação, eu vou calcular o total, o final. Se ele me der o final, eu preciso descobrir a variação. Se você pegar um problema e conseguir identificar esses elementos, você vai conseguir montar a função. E com a função você resolve qualquer situação. Professora Sandra, mas eu consigo resolver esse problema somente usando operações matemáticas, continha armada. Galera, nós estamos no 9º ano. A continha armada, ela vai ser fundamental para você resolver a conta, a situação. É claro que eu sei que vocês estão em casa e muitos usam a calculadora. Mas a continha armada, ela vai fazer parte da situação de função. Mas coloquem na cabeça de vocês que eu tenho que representar a resolução do meu problema em forma de função, porque mais à frente a coisa vai ampliar. E se eu não pegar a lei de formação de função, depois quando eu pegar a função do primeiro grau, a função do segundo grau, eu não vou saber organizar as informações que eu estou recebendo. É igual aquela ideia que eu brinco com vocês. Supomos que nós estejamos na escola agora. Ai, que bom se estivesse, né? Estou lá na sala do 9º ano e o desafio é uma corrida para ver quem chega primeiro no estacionamento. Passando pela cantina. Desce na frente o Guilherme com o João Pedro, saem correndo e o Guilherme, que adora dar um desperto, diz assim, o João Pedro vai passar lá por trás, a secretaria está aberta, eu vou aqui pela secretaria, vou chegar antes do João Pedro. Lógico que ele vai chegar antes do João Pedro, porque ele pegou o trajeto mais curto. Mas existia uma regra. E qual era a regra? Passar pela cantina. No final da prova, o Guilherme vai ser desclassificado, mesmo chegando primeiro, porque ele não cumpriu a regra de passar pela cantina. E essa questão de função é mais ou menos isso. Você pode, Léo, deixa de brincadeira, tá bom? Se você pular a janela do 9º ano, você não vai passar pela cantina. Porque a sala do 9º ano fica antes da cantina, tá bom? É só voltar um pouquinho. Então, olha só, galera. Essa questão de função é mais ou menos isso. Eu consigo resolver os problemas utilizando apenas as contas. Mas o conteúdo é representar essas situações em funções. Então, você precisa representar o f de x, que é igual a x mais b. Sabe por quê? Ano que vem vocês vão para o ensino médio. E lá no ensino médio, vocês vão ter função bijetora, injetora, função do primeiro grau, função exponencial, função quadrática. E tudo representado através dessas equações, não de operações. Então, se vocês não tiverem bem clara a ideia de função agora, lá na frente vocês vão ter dificuldade. Então, tentem todos os problemas que vocês forem resolver, vocês utilizarem a ideia de função. Tá? O que é a ideia de função? A, X mais B. Tem fixo? Tem. Coloca lá. Não tem fixo? Coloca só o A. E trabalha as equações. E dessa maneira vocês vão ver que é muito mais simples. E como a gente vai trabalhar com funções, todas as nossas atividades serão problemas. Ela é problematizada. Por isso que eu disse para vocês, eu posso ficar a manhã toda dando exemplo, cada exemplo vai ser um exemplo diferente do outro. O que vocês têm que ter bem claro na mente de vocês é
que uma função tem um valor fixo e um valor que varia. O fixo é o B, o que varia é o A, e a grandeza que pode variar é o X. Grandeza que pode variar: quilômetros, o peso, o quilo do pão, os metros cúbicos gastos de água, o valor do piso. Estou dando exemplos do que a gente trabalhou. Claro que na apostila vem outras situações. Então, função nada mais é, gente, do que a gente vive no nosso dia a dia. Se vocês botarem a mão na cabeça e parar para pensar, tudo que vocês fazem no dia a dia, uma situação depende do outro. Efeito e ação. Né? Ou vamos falar diferente, ação e reação, né? Cada ação minha vai ter uma reação, vai ter um resultado. Então, função faz parte da vida de vocês faz tempo. Vocês só não sabiam de que forma ela era organizada.